Olá, amigas, olá, amigos. Aqui é o Matheus Arcaro. Eu sou escritor, sou artista plástico, palestrante e professor de filosofia e sociologia. Um recadinho rápido antes da gente começar de fato o que nós temos para debater aqui. É muito importante para que eu continue meu trabalho que vocês divulguem, que vocês compartilhem, que vocês curtam esse vídeo, que vocês se inscrevam no canal. Então, por favor, antes mesmo da gente começar, curta, se inscreva, compartilhe, que isso vai ser muito importante para a gente disseminar conhecimento. E hoje nós vamos tratar de alguns conceitos centrais, conceitos políticos. Então nós vamos fazer uma breve introdução sobre política e tratar basicamente de três grandes conceitos: alienação, ideologia e consciência de classe. Então, vamos começar de uma maneira muito simples. Mas afinal de contas, a gente está vivendo assim digamos, um fervor político. Mas o que significa a palavra política, não é? Basicamente, existem quatro grandes maneiras de se enxergar a política. A primeira delas está relacionada aos profissionais da política. A política se referiria então a governantes que detêm autoridade para dirigir o Estado. O homem político seria aquele que atua na vida pública e é investido de poder para imprimir determinados rumos para a sociedade. Mas será que a política se restringe simplesmente a uma atividade específica de alguns profissionais? Bom, é muito provável que não, né? Eu lembro de um livro do Mário Sérgio Cortella e do Renato Janine Ribeiro, e um trechinho que ele fala mais ou menos assim: na minha frente, na rodovia, havia um caminhão baú com aquela frase obrigatória da empresa, né? Como eu estou dirigindo? O caminhoneiro complementou a frase da seguinte maneira: como estou dirigindo? Mal, dane-se, o caminhão é meu. Qual é a visão deste caminhoneiro que exemplifica grande parte da sociedade brasileira? Ele é um idiota. E o que significa a palavra idiota? Em grego, idios significa pessoal, privado. Ou seja, o termo era usado na antiga Grécia para se referir a quem não dava importância à vida pública, à vida coletiva. Então, todos aqueles que não se importam com o coletivo, com a vida pública, são etimologicamente idiotas, que, para usar uma expressão do senso comum, só pensam no próprio umbigo. Então, para a gente agir politicamente, a gente tem que ser o contrário de idiota. Muito bem, eu lembro de uma citação do Platão, grande filósofo da Grécia Antiga. Ele dizia o seguinte: o preço a pagar pela tua não participação na política é ser governado por quem é inferior a você. Então nós de fato temos que participar politicamente. E participar politicamente exige enxergar a política sob outros pontos de vista, e não somente aquele que toma a política como alguém que determina o que deve e o que não deve ser feito. Então, mas o que significa propriamente participar da vida política? E aí nós podemos falar em três possibilidades. A primeira dela refere-se a ações sociais que são políticas. Nesse âmbito, nós já não encontramos referência direta ao governo, mas aos atos dos cidadãos organizados. Por exemplo, a política universitária, a política da escola, a política da empresa, a política sindical. É a nossa participação ativa nessas instâncias. Muito bem. A segunda possibilidade é a própria voz do cidadão. Por exemplo, nas manifestações, nos questionamentos, nas ações que têm por objetivo a reivindicação de direitos sociais, ou seja, para uma vida melhor em sociedade. E uma terceira possibilidade é no dia a dia. A vida em família, o trabalho, o lazer, o trânsito. A política, de certa forma, permeia todas as atividades humanas. Então vejamos, nós podemos participar politicamente no nosso condomínio, nós podemos participar politicamente no trânsito, nós podemos participar politicamente na escola, ou seja, no fim das contas, qualquer aula já é um ato político, a arte é um ato político, defender os excluídos socialmente é um ato político. Se a gente pensar num outro grande grego, o Aristóteles, ele dizia que o homem é um animal político por natureza. Nós somos animais coletivos, seres sociais, que precisamos transformar e viver em sociedade. Então, nós precisamos enxergar a política além daquele rótulo de que só tem relação com os governantes. E mais, nós não podemos enxergar a política simplesmente como algo sujo, algo longe de mim. E aí vem uma pergunta importante, né?
que a gente não participa efetivamente da vida política? E política aqui é entendida no sentido mais profundo dessa palavra. Para ficar mais clara a minha pergunta, vamos partir de dois exemplos da vida prática. O primeiro deles, vamos pensar no Brasil. Várias empresas gigantes estão devendo bilhões à Previdência, o governo vem perdoando dívidas das teleoperadoras, socorrendo os bancos na crise, o IPVA não é cobrado de lanchas, jatos, helicópteros, heranças bilionárias não são taxadas, igrejas não pagam qualquer tipo de imposto e por aí vai. E ainda tem gente que defende as tais reformas propostas pelo governo, que na verdade só esfolam o trabalhador. Essas pessoas acreditam que isso é a saída para a crise, mesmo elencando todas as coisas que eu elenquei anteriormente. Então vamos pensar por que isso acontece. E um segundo exemplo, Recentemente, a polícia militar foi acionada por conta de uma denúncia de violência doméstica, vocês devem ter visto esse caso. Chegando ao local, o policial foi recebido de uma maneira muito grosseira por esse empresário que estava sendo acusado de bater na esposa. Mais ou menos as palavras do empresário para o policial foram: você é um bosta, você é um PM que ganha R$1.000 por mês, eu ganho 300 mil por mês. Quero que você se foda, você não me conhece, você pode ser macho lá na periferia, mas aqui você não é nada. Aqui é Alphaville, mano. Ou seja, vamos pegar esses dois exemplos de como a gente aceita ser esfolado como trabalhador e como um policial é humilhado por conta do seu salário, do seu baixo salário, e não se tem, digamos, reações à altura, Por que acontece isso? 3 conceitos, então, podem ser úteis para nós: alienação, ideologia e consciência de classe. Então vamos começar primeiro com alienação. Se a gente for pensar etimologicamente, alienação significa separação. O homem alienado está separado de si mesmo. Para Karl Marx, que é um filósofo do século XIX, ele diz que os homens criam ou produzem alguma coisa e dão independência a essa coisa como se ela tivesse poder em si mesma. Eles se deixam governar por essa coisa ou ainda não se reconhecem mais na própria obra que criaram. Alienação, então, é estar separado de algo que é propriamente seu. E esse conceito tem 3 desdobramentos práticos. Vamos pensar no primeiro tipo de alienação, que é a alienação social. Nós, seres humanos, desconhecemos as condições históricas e sociais nas quais nós vivemos. Vamos voltar de novo ao Marx. Nós ignoramos que nós somos criadores da própria sociedade, da política, da cultura, ou seja, nós somos agentes da história. Nós desconhecemos, nós paramos de saber sobre essas coisas. E esse desconhecimento ou esquecimento leva a gente a atribuir a outros o protagonismo, a divindades, a forças da natureza, etc. Nós temos que saber que nós somos parte da história e ao mesmo tempo somos condicionados por ela. Então, há uma dupla alienação. Primeiro, os homens não se reconhecem como agentes e autores da vida social, mas, ao mesmo tempo, julgam-se livres, capazes de mudar suas vidas, como se fossem indivíduos de fato livres, como e quando quiserem. Mas, sem conhecer de fato as instituições sociais. Então, no primeiro caso, nós não percebemos que nós instituímos a sociedade. No segundo caso, nós ignoramos que a sociedade influencia os nossos pensamentos e ações. Então, resumindo, nós somos os criadores das instituições, nós somos os agentes da história, mas nós somos condicionados pela sociedade e nós precisamos conhecer as suas estruturas. Um segundo tipo de alienação é a alienação econômica. Sobretudo, vamos analisar principalmente as sociedades modernas. Os trabalhadores passam a ser vistos como coisas, e nós, produtores, não mais nos reconhecemos nos produtos, nos produtos que nós fazemos. Nem nós não nos reconhecemos mais nos objetos produzidos pelo nosso trabalho. Então vamos lá, 3 pontos centrais disso. O trabalhador está separado do fruto do seu trabalho. O trabalhador não se reconhece mais nas mercadorias que produz e ele não pode adquirir o que ele mesmo produz enquanto classe social. Ou seja, nós temos uma tripla alienação econômica. Nós não conseguimos ter acesso ao que nós produzimos, grande parte dos trabalhadores. Pensa, por exemplo, em quem produz um carro de luxo ou quem constrói os prédios de uma escola muito cara.
Esses pedreiros ou esses operários não têm condições de colocar seus filhos nessa escola ou de comprar um carro importado, mesmo sendo eles os produtores destas coisas. Muito bem. E, por fim, o terceiro tipo de alienação, alienação intelectual. Há uma espécie de separação entre o trabalho material e o trabalho intelectual. E nós passamos a acreditar que o trabalho material não exige conhecimento, que há uma superioridade do trabalho intelectual em relação ao trabalho manual, né? Então, mais uma vez, os intelectuais se alienam de maneira tripla. Primeiro, esquecem que as suas ideias estão ligadas a pontos de vista da classe que pertence e imagina que elas são universais. Segundo, as ideias, elas são ferramentas para explicar a realidade, não são propriamente a realidade. Muitos intelectuais esquecem disso. E terceiro, os intelectuais acreditam que as ideias existem por si, alguns, né? E separadas dos seus autores. Ou seja, nós falamos aqui de basicamente 3 tipos de alienação, não é? A econômica, a social e a intelectual. E esse tipo de alienação, ela ela serve justamente para camuflar as injustiças sociais. Este camuflar das desigualdades, em sociologia e em ciência política, nós chamamos de ideologia. No senso comum, ideologia quer dizer um conjunto de ideias. Para nós, sociólogos e cientistas políticos, ideologia tem a ver com uma falsa noção da realidade. É um véu usado para camuflar as desigualdades sociais. Trata-se, então, em resumo, da universalização das ideias da classe dominante e como se essas ideias pertencessem a todas as classes sociais. Então, vamos a um exemplo assim, muito claro que o Karl Marx traz da Idade Média. Lá na Idade Média nós tínhamos 3 grandes grupos sociais: o clero, a nobreza e a plebe. Muito bem. O clero era responsável pela proteção espiritual. A nobreza era responsável pela proteção bélica. Nada mais justo do que os trabalhadores, os servos, serem responsáveis pela produção material, pelo trabalho, pelo sustento. A ideologia era tão forte, né, permeada inclusive pela Igreja Católica, que os próprios servos acreditavam que essa divisão era justa. Então, o que é a ideologia? É a crença de que as injustiças sociais fazem parte da sociedade. Ou melhor, ou ainda, elas são naturais. Existem as pessoas que acreditam que a ideologia, que as diferenças sociais, elas são naturais e não construídas no bojo de uma história, de uma sociedade, né? A função principal da ideologia é dissimular as divisões sociais e políticas. É dar a impressão que as diferenças entre os seres humanos são naturais. Então, por exemplo, nós somos levados a acreditar que todos são iguais porque participam da ideia de humanidade, de nação, de pátria. Nós somos todos brasileiros. Mas nós sabemos que existem brasileiros mais brasileiros do que outros. Existe uma tendência de tentar juntar na teoria, mas o que está separado na prática, na vida concreta, na vida material dos trabalhadores e das pessoas. Nós somos levados a acreditar que as desigualdades sociais e econômicas, elas não são produzidas pela divisão das classes, mas por diferenças individuais, dos talentos, das capacidades, da inteligência, da força de vontade. Ou seja, nós acreditamos que as pessoas chegam onde chegam por mérito. É evidente que o mérito está implícito nisso, mas desde que nós tenhamos o mesmo ponto de partida. Nós não podemos falar em mérito numa sociedade completamente desigual. Então quem fala em mérito no Brasil atual é o que o Marx chamou de alienado. É fruto da alienação e, sobretudo, da ideologia que perpassa o sistema capitalista. A ideologia tenta fazer com que todos aceitem as condições sociais em que vivem sem pretender transformar a realidade social. Vamos pensar num outro exemplo. Nós já vimos tantas e tantos políticos dizendo que todos somos cidadãos e, portanto, temos os mesmos direitos sociais, econômicos, políticos e culturais. Só que na prática, meus amigos, as crianças de rua não têm os mesmos direitos das outras crianças. Os idosos não têm o mesmo direito dos cidadãos ativos economicamente. Os direitos culturais de quem está na escola pública é diferente do que quem está na escola privada. Os negros e os índios são massacrados desde o descobrimento do Brasil e depois com a escravidão, né, os escravos vindos da África. Ou seja,
Os homossexuais são tidos como pervertidos, etc, etc. Então, existem alguns que são mais cidadãos que outros. Existem alguns que são mais iguais do que outros. A gente não pode deixar que a ideologia camufle essa desigualdade social. A ideologia se enraiza no imaginário social e, sobretudo, o silêncio é um aliado para fortalecer isso, né? Nós precisamos denunciar esse tipo de coisa. E essa aula é uma ferramenta que eu tento assim disponibilizar para isso, para a gente tentar refletir sobre a nossa realidade social e política. Nós temos uma outra ferramenta para isso, né? Além da educação, que é a consciência de classe. Na verdade, está interligada, né? Com a consciência de educação e consciência de classe são coisas interligadas, porque se a gente só fala de consciência de classe quando há uma educação crítica, uma educação libertadora, como dizia o Paulo Freire. Então vamos pensar agora nesse terceiro conceito, que é o conceito de consciência de classe. Marx dizia, a luta de classes é o motor da história. Vamos pensar por que ele dizia isso. Só através da luta, só através da revolução, segundo Marx, é que se pode de fato mudar o sistema no qual nós estamos inseridos. E, especificamente sobre o sistema capitalista, né, sobre o modo de produção capitalista, apenas quando os trabalhadores se reconhecerem como trabalhadores é que as mudanças estruturais podem acontecer. Meus amigos, um pequeno empresário é um trabalhador. Alguém que precisa financiar um carro é um trabalhador. O grande problema do Brasil é que quem ganha 6, 7 mil reais por mês acha que ganha 500 mil por mês. Mas se a gente for parar para pensar, ele está muito mais perto do que quem ganha o salário mínimo do que quem ganha 500 mil reais, que são pouquíssimos no Brasil. A Marilena Chauí disse, né, certa vez, que a classe média é a mais reacionária do Brasil. Ela é reacionária por excelência. Por quê? Porque falta consciência de classe. Porque falta se reconhecer como trabalhador. Porque mesmo que você ganhe 6 mil reais por mês, você está muito longe das 10 famílias que ganham 500 mil, 1 milhão. Tem bilionários no Brasil. O Brasil tem 49 bilionários, ou tinha, até o final do ano passado. Ser bilionário num país tão desigual como o Brasil chega a ser falta de respeito. Então nós temos que pensar como consciência de classe. Não que nós tenhamos que abraçar as lutas, todas as lutas que foram propostas, por exemplo, por Marx, não é nada disso, mas nós temos que nos reconhecer como trabalhadores. Nós temos que reconhecer que o Brasil é um país desigual. Nós temos que lutar para diminuir essas desigualdades. Esse é o nosso papel enquanto formadores políticos, enquanto agentes políticos. A consciência de classe pode, inclusive, levar a gente a compreender melhor a noção de cidadania. Então, o que é cidadania? Em termos muito simples, né? É um conjunto de direitos e deveres, políticos, sociais e legais, ao qual o indivíduo está sujeito em relação à sociedade em que vive. Basicamente, a cidadania deve prever 3 tipos de direitos. Primeiro, os direitos civis, e aí a gente pode entender a livre expressão, a igualdade perante a lei, a livre circulação, reunir-se, organizar-se, criar sindicatos, associações, etc. Os direitos políticos, ou seja, votar e disputar cargos públicos, e os direitos socioeconômicos, que estão, por exemplo, incluídos nesse direito, o bem-estar e a segurança. Ou seja, são direitos básicos da cidadania que estão, inclusive, contidos na nossa Constituição Federal de 1988. Os direitos civis, os direitos políticos e os direitos socioeconômicos. Então nós, que somos brasileiros, que de fato somos patriotas, devemos prezar pelos direitos civis, políticos e socioeconômicos de todos os brasileiros. Essa é a nossa função enquanto entes políticos, enquanto entes brasileiros, enquanto sujeitos de ação. Resumindo o que nós discutimos brevemente hoje, nós falamos de vários modos de enxergar a política. O modo mais tradicional é enxergar que a política é feita por pessoas que tomam rumos, que dão rumos à sociedade, né? E assim, a política estaria muito ligada à corrupção, a algo errado, a algo sujo, mas nós vimos que a política também está no nosso dia a dia, que a política também está no seu sindicato, no seu condomínio, e a política deve perpassar a nossa vida e os nossos atos do dia a dia. Depois nós falamos do conceito de alienação, que alienação é a separação da essência de si mesmo, e nós falamos de 3 tipos de alienação: alienação política, econômica e social. Depois, nós passamos ao conceito de ideologia, que é uma falsa noção da realidade. A ideologia serve para camuflar
as desigualdades sociais, para universalizar as ideias da classe dominante. E uma das maneiras de combater a ideologia é justamente a consciência de classe, né? Que é uma maneira da gente se reconhecer como trabalhador e lutar por cidadania, que foi o último conceito que a gente viu. Cidadania no sentido de garantir os direitos e os deveres de todos os cidadãos brasileiros. Meus amigos, minhas amigas, eu sei que foram muitos conceitos aqui nessa breve exposição. Né? Eu estou aberto a dúvidas, eu estou aberto aos comentários, às ponderações e espero que nós nos encontremos em breve. Um grande abraço e até o próximo encontro. E se você não curtiu e não se inscreveu no canal, essa é a chance para dar aquela força para a gente continuar com o nosso trabalho de difusão do conhecimento. Um abraço do Matheus Arcaro.